Hoje é domingo, amanheceu. Que dia tão lindo, foi Deus quem deu. Faça sol ou faça chuva, tá na hora de levantar. Vou pegar a minha Bíblia para estudar. Na escola dominical vou aprender. Na escola dominical com você vou aprender. Na escola dominical vou aprender. Na escola dominical com você vou aprender. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. O meu prazer na tua lei está, e nela dia e noite meditar. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado por Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com umas migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, inferno, viu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Mas chegou o dia em que o rico também morreu, e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para esse tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles,
eles falassem, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. A pergunta é se você acredita literalmente no inferno. É claro. Não, eu acho que tem inferno, tem céu, como tem céu, tem inferno. É, sim. Pra você, como é que é? Como é que é o inferno? Como é que é o inferno, assim? Diz que é um lugar sofrido, muito sofrido, né? Mas alguma coisa assim, opinião? Cala a boca aí, Gustavo. Alguma opinião mais, assim, sobre isso? Sobre o inferno? Sobre o inferno. Opinião que é um lugar sofrido. Muita gente vai pra lá, sofre demais, entendeu? Então, mas Agora, tipo... o lugar bom mesmo é só no céu. Né? Tipo, imaginando, como é que seria pra você? Isso Onde aí, seria? Sofrer é como, tipo... Aonde seria? onde seria também? É difícil. Isso aí é difícil, né? Porque eu acho que a gente já vive no inferno. Deus me perdoe, viu? Não. Né? Eu acho que é isso aí, tá? O inferno, nós estamos vivendo nele. Escuta, tá? Porque pelas matanças que está tendo. As pessoas inocentes estão morrendo sem necessidade, sem precisão. Por falar, existe o pão, existe o seu ter, né? Porque aqui na Terra que a gente está vivendo é uma espécie de sofrimento. Não é ainda nem a metade do que as pessoas sofrem. É isso que eu vou responder. Legal. É sofrimento, mas lá é muito mais. Sim. Compara. Muito bem. É? Posso responder? Ninguém está respeitando ninguém. As pessoas não podem mais sair na rua e morrem. Acaba sendo morto, né? Entendeu? Então, assim. Se existe o diabo, eles estão soltos. Estou errada. Faz sentido. Né? Porque as coisas a gente vê Uma coisa feia. a gente olha assim, que a gente está fazendo um estudo sobre esse lugar, né? Realmente as coisas estão tão no extremo que a gente olha e vê e fala, nossa, o inferno é aqui, o inferno é... Então, vou falar assim, quando você morrer, você vai pro inferno. Isso. Porém, a gente Tá pensou falando de assim, inferno espiritual, né? a gente pensou assim, dentro do estudo, eu mostrei para os meninos, falei, ó, a Bíblia fala que o inferno é isso. Mas as pessoas falam, cada pessoa fala o que é o inferno diante do que ela conhece. Porém, o que a Bíblia fala do inferno que é um lugar de extremo tormento mesmo, onde não existe a morte ali, porque a pessoa vai viver em constante sofrimento e que a pessoa para se livrar daquilo ali só através de Cristo mesmo, né? Só através de Jesus, né? Que a gente vem vendo, é o que a igreja tenta passar. Que através de Cristo a pessoa se livrar desse local de tormento. Mas é um lugar de muito tormento. Seria bom se o inferno fosse aqui, porque a gente vai na geladeira, pega um copo pro lado e se refresca, né? Mas lá não, lá não tem começo nem fim. Queimando sem fim. Sem fim. Então, a senhora, é o que a Bíblia se fala. você morresse exatamente agora, pra onde você acha que seria? Pro céu ou pro inferno? Não, não vou responder não. Só tem uma pessoa que pode te responder isso. Deus. Né? Só que tem que fazer. Eu vou falar pra você, se eu morrer agora, eu quero ir pro céu. Vamos ver se eu mereço morrer agora e ir pro céu. Eu não sei se eu mereço. Não, se você fosse só uma como que eu posso dizer? Uma hipótese. Vamos supor que você morre agora. Pra onde você iria? Se você tem convicção disso. Não tem. Não tem? Não. Então... É isso. Ó, só não é o foco da conversa, mas a Bíblia sobre isso, né, ela fala assim: escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, assim, nós podemos saber dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tendo fé no sacrifício que Jesus Cristo fez, de que nós podemos ter a vida eterna e ir para o céu, não porque nós somos bonzinhos, que ninguém merece mesmo, concordo, mas diante da graça dele. Mas a gente agradece, viu, pelo tempo. Eu estou dizendo, todo mundo quer ir para o céu, mas tem que fazer por onde, né? Sim. Senão, aceitando a Jesus, né? Também. Exatamente. na Bíblia, né? Se não fizer a vontade de Deus. Nessa questão, a gente acaba julgando pelas obras também, né, do ser humano em si. Mas a gente tem que, em primeiro lugar, aceitar Jesus, né? Que é o que a Bíblia fala. Se você está falando que acredita na Bíblia e que tem que seguir a Bíblia, ela fala que tem que aceitar Jesus, né? Então...
Você acredita no que o inferno existe? Acredito. Acredita? Acredita na Bíblia? Acredito. Como seria esse lugar? Na sua opinião, como seria e onde seria o inferno? Como seria? Onde seria, eu acho que já começa, não que aqui seja, mas já está começando pela situação. Mas eu acredito que tem um lugar que seja feio, mais ou menos assim, que é mandado as pessoas ruins, depois que é o que apronta aqui pra lá. Mas assim, é meio muito complicado dizer, porque ninguém nunca voltou pra falar, né? Sim. Então a gente tira mais ou menos, a gente deduz pelo que a gente lê na Bíblia. Certo. Então, mais ou menos, mas eu acredito sim, porque é injusto, né, as pessoas aprontarem o que faz e ficar beleza. Você acha que, se pensar num lugar, eu poderia mencionar um lugar, o inferno é em tal lugar? Eu ou não? Não sei. Não sabe. Ele é um lugar para os pecadores. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então nos coloca num pé de igualdade diante de Deus. Então se todos pecaram, então todos pecaram. Não tem um que não pecou. Então todos estariam condenados. Só que esse lugar onde a gente viu nos estudos que Jesus falava muito do inferno. Jesus falava para as pessoas. Porque ele queria que as pessoas se livrassem desse lugar. E a ação que ele ia ter pós isso, né, que foi o sacrifício dele na cruz, que ele morreu lá na cruz pelos pecados das pessoas, eram para que as pessoas acreditassem que ele estava tomando o castigo no lugar delas. E através desse acreditar nisso, as pessoas não serem condenadas para esse lugar de tormento, que não foi feito para nós. Eu acredito que o inferno é aqui. Você paga a carga, quando você vai para o céu, se você merecer, você já pagou tudo, depois que você pagar tudo, aí você vai. Entendeu? Obrigado, viu, querida? O inferno existe. Se elas poderiam dizer aonde seria esse lugar. Você poderia ajudar a gente com essa resposta, que a gente só está fazendo um estudo lá na igreja dos meninos. É como eles estão adolescentes, a gente acha que é importante, né, poder trabalhar isso com eles, pensando na situação dos jovens hoje em dia, né? Você acredita que o inferno existe? Bobagem? Você acha que não é um lugar que exista? Coisa inventada? Deus está falando aí que vai acabar o mundo esse mês? É besteira, não, esse mês né? é besteira. Você acredita na Bíblia? Acredito, tem Bíblia em casa. Entendeu? Não, o problema é que a Bíblia diz que o inferno existe, entendeu? Aí se o senhor acredita na Bíblia... Assim, a primeira pergunta é se você acredita na Bíblia, né? Assim, sim. Acredita? Acredito. E no inferno? Também. Também, né? Também. Peraí, vou ser mais objetivo. O senhor é cristão? Sim. Então nem precisa mais longe. Então, mas a sua opinião sobre o inferno, como é que ele é, assim, se você for analisar? Bom, detalhes talvez seja impossível dar, mas não é um lugar bom. É verdade. Eu não quero ir pra lá e não desejo que ninguém vá. É que muita gente vai, né, por causa desse pecados delas também, né, e por não aceitar Jesus. Tá certo. Né? É isso aí, obrigado, você já ajudou bastante, tá? O inferno foi um lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, porque ele não foi feito para a humanidade. O Senhor queria que o seu povo fosse um povo voltado unicamente para Ele, mas por causa da nossa fala aí, disciplina, nossa iniquidade e desobediência, muitos de nós, se não aceitaram o Senhor como Salvador da sua vida, vai para este lugar chamado inferno. Não é o prazer do Senhor ver os dele lá, mas se eles querem ir, não que o Senhor esteja levando, eles querem ir pela desobediência deles. Mais outra coisa? Não, só, mas tipo, como se fosse uma conversa mesmo. O inferno, ele você acha que ele é aqui na Terra? Você acha que o inferno ele é aqui na Terra? Do jeito que está agora? Você fala do jeito que está agora ou não, Deus separou ele para ser na Terra? Literalmente assim, a Bíblia ela dá alguma brecha de que o inferno é aqui? A Bíblia diz que ele está nas profundezas da Terra. As profundezas da Terra. Profundezas da Terra. Então não é na Terra, aqui em cima. O inferno? Tá gravando, né? Tá, mas nem esquece que é o inferno não é aqui em cima. Aqui nisso aqui, às vezes
a tribulação que a gente passa aqui, a gente acha que isso é inferno, né? E não chega nem na metade, mas nem na metade não, nem 1 milímetro do que realmente é o inferno, né? Então, a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, pensa, imagina você está num lugar onde você chore e range os dentes, ranger no sentido de tremer mesmo, né? Por quê? Porque o inimigo, a tribulação é muito grande e é o pior de tudo, né? É uma tribulação passageira como a gente passa aqui, é uma tribulação que vai ser eterna. Existe a morte, vocês sabem, né? Que existe a morte eterna, que vai te levar ao céu, né? Eternamente com o Senhor, e a morte eternamente com o diabo, né? Essa é a morte verdadeira, né? A morte eterna com o diabo. Onde é o inferno? Para você cristão, dentro do que a Bíblia fala desse lugar. Onde é? Eu não sei. Eu sei que é um lugar reservado para o diabo e seus anjos, né? Só que junto com ele vão as pessoas que desobedecem a Deus, que não querem o Senhor Jesus, e vão ser condenadas junto com ele no último dia. O inferno é um lugar de dor, de tristeza, de sofrimento eterno. A Bíblia diz que lá tem ranger de dentes, de tanta agonia que as pessoas que vão para lá sentem. Então essa é a minha versão do inferno. Que a gente viu que na rua as pessoas falavam assim... Que já era aqui, né? Meu não. Que o inferno é aqui na Terra. Você acha que a Bíblia dá alguma brecha pra dizer que o inferno é aqui na Terra? Não. Não, né? Não. Aqui a gente está passando, eu acredito que, principalmente no nosso tempo, é o princípio das dores. Então tem sofrimento, tem, mas nunca comparado ao que vai ser lá. Exatamente. Obrigado, valeu. Obrigada. Me fala como que é o inferno pra você. Pra mim, o inferno é cheio de fogo. Eu acho que ele é cheio de fogo e fica fazendo a pessoa comer a pele. Eu acho que é cheio de fogo. Vai um monte de pessoa que não gosta de Deus. Legal. Obrigada. Muitos têm passado a desapercebido e têm encarado-o como se fosse uma lenda qualquer. Todavia, através deste estudo, vocês ficarão mais informados sobre o mesmo, possibilitando estarem mais alicerçados na palavra de Deus, para que, sendo assim, vocês possam converter mais e mais almas para o Senhor. Prepare-se, pois a partir deste momento, muitas coisas poderão vir a acontecer para que impossibilite ou tire totalmente a sua atenção sobre o estudo. É necessário que todos nós, antes de iniciarmos qualquer estudo, venhamos a colocar os nossos joelhos no chão para que, através de Cristo, nós possamos ter o discernimento da palavra de Deus, para que possamos entender todo o conteúdo deste estudo. Através de estudos, foi comprovado que há 4 palavras que traduz a palavra inferno. Preste muita atenção. Sheol, em hebraico, significa o mundo dos mortos. Hades, em grego, corresponde a Sheol, que em hebraico significa o lugar das almas que partiram deste mundo sem salvação.
Tem também a palavra Gehenna. Em grego, significa Vale de Hinnom. Este vale é um vale lá em Jerusalém. Este termo é usado para designar um lugar de suplício eterno, ou seja, significa inferno. A quarta e última palavra é Tartaru. Em grego significa o mais profundo abismo do Hades. Encarcerar no suplício eterno e precipitar ao inferno. Primeiro, o que é o inferno? Inferno é o lugar destinado ao suplício das almas perdidas. Suplício significa dura punição corporal. Pena capital: torturar, afligir, molestar. Situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado, onde estes receberam a reprovação divina e privação definitiva da comunhão com Deus. E vai aí mais uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre o céu e o inferno? Céu é um espaço indefinido em que se movem todos os astros, o ar, a atmosfera, região habitada por Deus e os anjos, bem como daqueles intimamente associados com ele. Assim como no céu, é a fruição, o gozo de tudo o de que a pessoa carece para a sua felicidade, também o inferno é a negação de todos os bens de que ele necessita. No céu, o gozo e a felicidade são absolutos. No inferno, a negação é completa. A alma que abrir os olhos no inferno ficará privada de tudo quanto a sua natureza pede. Descrevendo a condição do pecador no inferno, disse Jesus que ali não seria satisfeita nem a mínima das suas necessidades. Observe em Lucas 16:24, quando o rico em voz alta gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Notamos que no inferno os desejos, os pedidos, as necessidades aumentarão cada vez mais, sem que haja a menor satisfação, porque o inferno é a negação de tudo o de quanto a alma necessita. A história do rico e Lázaro é uma das muitas ilustrações sobre a vida futura que se vê nos ensinos de Jesus. Muito falou ele a respeito da outra vida. Apelava à esperança do céu e ao temor do inferno. Referiu-se muitas vezes à sorte infeliz dos perdidos como a bem-aventurança dos remidos, contrastando uma com a outra. Observe as seguintes passagens. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Amém? Livro de Mateus, capítulo 5. Vamos dar um pulinho no versículo 12, que diz assim: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pulando agora para o versículo 22. Eu, porém,
vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Indo agora para o versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, amados, abram as suas Bíblias ainda no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora, vamos dar um pulo para o livro de Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos do 22 ao 28, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Note quantas vezes ocorrem a palavra céu, inferno e vida eterna. Veja algumas passagens bíblicas sobre o inferno. Em Mateus 25, versículo 41, diz assim: O rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aprendemos nessa passagem acerca da origem ou do propósito da origem do mundo infernal. Isto é, como um lugar apropriado para Satanás e seus agentes. São criaturas espirituais, e os homens são criaturas espirituais que habitam temporariamente em corpos físicos. Satanás e seus anjos irão para um mundo exterior, um mundo que foi apropriado para eles. Os homens caídos haverão de acompanhá-los. O fogo é um símbolo desse lugar, como também o são as trevas e o ranger de dentes e etc. Veja também em Marcos 9, versículos 45 e 46. Se o seu pé faz você pecar, corte-o, pois é melhor entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois e ser jogado no inferno. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: Mas os covardes, os traidores, os viciados, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em Mateus 25, versículo 46 também diz: Jesus disse: Portanto, estes irão para o castigo eterno, e os bons irão para a vida eterna. Veja também a passagem do rico e Lázaro em Lucas 16, versículo 19 ao 31. Observe, assim como no céu há progresso na santidade e no bem, concluímos também que deve haver progresso na maldade no inferno. Todavia, não devemos pensar que o homem sofrerá tormentos eternos por causa dos pecados cometidos nesta vida. Mas o seu tormento será eterno devido aos pecados que continuará a cometer no além. Porque quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, como diz em Apocalipse 22, versículo 11. Como acabamos de ler nesta passagem, na eternidade há progresso tanto no bem como no mal.
E se no inferno o pecador continuar a pecar, então o seu tormento é eterno. Agora, pergunte-se a si mesmo: qual é o destino do ímpio? O destino dos ímpios é estar eternamente separados de Deus e sofrer o castigo que se chama a segunda morte. Devido à sua natureza terrível, é um assunto diante do qual se costuma recuar. Outro sim, é necessário tomar conhecimento dele, pois é uma das grandes verdades da divina revelação. Por essa razão, o Senhor Jesus avisou os homens dos sofrimentos no inferno. Sua declaração acerca da esperança do céu aplica-se também à existência do inferno. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, como diz em João 14, versículo 2. Os ímpios sairão do inferno para serem julgados e após serem lançados no lago de fogo juntamente com o próprio inferno e a morte. Observe, em Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte é aqui personificada como um grande carcereiro. Sua prisão não é inviolável. De fato, ela entregará as almas para o julgamento. A morte não é o fim, nem do bem e nem do mal. A morte biológica não determina o destino da alma e nem pode prejudicá-la. A alma ainda terá de prestar contas daquilo que houver feito por meio do corpo. Porém, alguns homens morrem felizes, pensando que não sobreviverão a ela. Imaginam que a morte os protegerá do juízo. O Hades é um mundo dos espíritos desencarnados. Este também entregará todos os seus habitantes para o juízo. Foram lançados no lago de fogo. Olha só, ninguém irá para o lago de fogo espontaneamente. Todos serão ali arrojados, lançados, mas a escolha fora realmente deles. A segunda morte é a cólera de Deus exercida no juízo final, o que é aqui definido especificamente como ser lançado no lago de fogo. Isso simboliza o fato de não ter atingido a verdadeira vida em Cristo, a participação em sua vida divina, o tipo de vida que Deus possui. Amados, abram as suas Bíblias em João capítulo 5, versículo 25, que diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ainda no versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Vamos agora para o versículo 20, capítulo 6, versículo 57. Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Trata-se de uma perda irreparável e infinita para o homem, cujo destino é ser um filho de Deus, participando de sua plenitude, como diz em Efésios 3, versículo 19, que diz assim: e conhecer o amor de Cristo
que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e de sua própria natureza, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Os perdidos perderão tudo isso. O indivíduo que não atinge essa modalidade de vida, conforme é descrito aqui, está morto. Segundo a terminologia bíblica, isso sucede porque a vida verdadeira não é mera sobrevivência da alma entre a morte física, mas é uma forma de vida extremamente elevada. A participação na própria forma de vida de Cristo. No entanto, aqueles que não entrarem nos lugares celestiais e nem participarem das glórias e do bem-estar daqueles lugares estão espiritualmente mortos, e a morte espiritual, uma vez que sejam traçadas as fronteiras da eternidade, é a segunda morte. Por semelhante modo, a primeira fora a morte física. Agora preste muita atenção neste próximo tópico, que são as opiniões que são erradas quanto ao inferno. A primeira diz assim: o universalismo. Este tipo de opinião ensina que todos os homens no fim serão salvos. Olha só, argumentando que Deus é amoroso demais para excluir alguém do céu. Essa teoria é refutada pelas seguintes passagens. Olha só como em que lugares se buscam essas opiniões erradas. Olha só, abram suas Bíblias em Romanos 6, versículo 23. Amém? Então diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, vamos também em Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16. Rapidinho. Iremos ler do versículo 19 ao 31, que diz também assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos também rapidinho lá para o livro de João, no capítulo 3, versículo 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E outras passagens. Na realidade, é a misericórdia de Deus que exclui do céu o ímpio, porque este não se acomodaria no ambiente celestial, como também o justo não teria prazer em estar no inferno. Olha outra opinião errada, é o restauracionismo. A doutrina da restauração de todas as coisas ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Se assim fosse, então o fogo inferno teria mais poder do que o sangue de Cristo. Também a experiência nos ensina que a punição em si não regenera. Ela pode restringir, mas não transforma. Sangue de Jesus tem poder. Olha, os partidários dessa escolha de pensamento afirmam que a palavra eterno na língua grega significa duração do século ou época, e não duração sem fim. Mas, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41, se a punição dos ímpios tiver fim, então o terá também a felicidade dos justos. Os hábitos tendem a se fixar. A tendência do caráter é tornar-se permanentemente. Todavia, não há razão para crer que Deus, futuramente, mais do que no presente, obrigue a pessoa a ser salva. Segundo período probatório, ensina que todos, no tempo entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para aceitar a salvação. As Escrituras, todavia, ensinam que na morte já se fixou o destino do homem. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que quer dizer que cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Além disso, quantos aceitarão a presente oportunidade se pensarem que haverá outra? E segundo as leis da natureza humana, se negligenciarem a primeira oportunidade, estarão menos dispostos a aceitar a segunda. Olha, mais uma, o aniquilamento. Ensina que Deus aniquilará os ímpios. Os partidários dessa doutrina citam
Segunda Tessalonicenses 1, versículo 9. E outras passagens que afirmam que os ímpios serão destruídos. Vamos conferir na Bíblia? Abra então sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos conferir então no versículo 9. Amém? Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Contudo, o sentido da palavra, como usada nas Escrituras, não é aniquilar, mas causar ruína. Se a palavra perdição nesse verso significa aniquilar, então a palavra eterna no mesmo verso seria supérflua, pois o aniquilamento só pode ser eterno. Estes também citam passagens que expõem a morte como a pena do pecado, mas nesses casos referem-se à morte espiritual e não à morte física. E morte espiritual significa separação de Deus. A promessa de vida feita ao obediente não significa o dom de existência, porque esse dom todos os homens o possuem. E se a vida, como um galardão, não significa mera existência, então a morte também não significa mera perda de existência. Agora sim, chegando à nossa conclusão desse nosso estudo, observamos várias passagens bíblicas a respeito do inferno. Portanto, concluímos a sua realidade. Todavia, cabe a cada indivíduo tomar uma decisão quanto à sua vida no além-túmulo. Embora seja uma pena que muitos púlpitos de hoje desaprovem tão geralmente os motivos que Jesus procurava despertar. Um dos mais poderosos incentivos à prática do bem, como freio à prática do mal, nesta vida é a profunda convicção da realidade da vida futura e de que a nossa situação lá dependerá do nosso comportamento aqui. Um coração firmemente atento ao céu significa certamente um procedimento mais cauteloso neste mundo. Este tem fim, o outro dura para sempre. No entanto, se o irmão não tem convicção de sua salvação eterna, então pare e pense. Isto é algo de grande importância, meu querido. Lembre-se que é só por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que alcançaremos o perdão de nossos pecados e entraremos nas mansões celestiais. Mas lembre-se, a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, menciona várias vezes a palavra obediência. Seja obediente à palavra de Deus. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.